Bem-vindo a mais um episódio do workshop online Águias da Advocacia. Hoje vamos falar da habilidade criatividade. Adoro! Você deve estar pensando assim, Ingrid, para tudo, eu sou advogado. Que criatividade tem a ver comigo? Eu não sou artista, não escrevo, não pinto, não tem nada a ver comigo. Fala sério. Bem, não vou falar nem sim, nem não. Eu vou pegar o conceito de criatividade do Murilo Gun. Murilo Gun, hoje eu posso falar com muita tranquilidade, é o maior estudioso de criatividade no Brasil. E ele conceitua criatividade como resolução de problemas. Fala sério, a advocacia é a profissão mais criativa que existe. Nós somos hipercriativos. Nós resolvemos problemas o dia todo. Essa é a essência da nossa profissão. Então, sim, criatividade tem tudo a ver com a advocacia, principalmente a advocacia águia. Criatividade é criar, é transformar, é resolver problemas. E isso nós temos. O que você deve ter aí é um monte de crença dizendo: eu não sou criativo, eu não consigo ser criativo, eu não sei onde está a criatividade. Provavelmente isso veio de um monte de bloqueios lá da sua infância, onde artista não ganha dinheiro, tem que fazer coisa séria, ser advogado, não pensa, para de fazer arte. Pois bem, a criatividade, ela pode ser desenvolvida e destravada, essa criatividade natural que você tem lá na infância. Para isso, você precisa de repertório, você precisa de ingredientes para fazer conexão e ser criativo. Da mesma forma que você não faz um bolo só com a farinha, da mesma forma você não exerce a criatividade se não tiver esses outros elementos. E aí, como eu adquiro ou amplio o meu repertório para ser criativo? Primeira coisa, vão ter experiências novas e diferentes. Usando ainda o Murilo Gun como referência, ele fala o seguinte, vai assistir o programa do Boi, veja uma revista que você nunca iria ler se você estiver, sei lá, esperando na sala de espera do médico. Tem uma revista que você nunca compraria, você nunca ia ler. Leia ela para saber um assunto totalmente diferente. Faça experiências diferentes. Por exemplo, esse final de semana, eu e minha mãe fizemos um curso de origami. Bem, eu adoro fazer trabalhos manuais e isso mexe com minha criatividade. Eu já fiz o curso, já pensei nele como um bottom, como uma premiação para o curso de tabuleiro do curso de oratória, para o jogo de tabuleiro do curso de oratória jurídica. Então, assim, minha mente foi lá para frente criando. Faça um curso de culinária, enfim, de uma culinária bem diferente, vai experimentar novos lugares, viajar, enfim, mude, saia da zona do conforto, tenha experiências diferentes, tenha amigos que tenham profissões diferentes, colegas, vá em congressos totalmente diferentes, em novas áreas, inclusive do direito, pois aí você acaba criando mais conexões e sendo mais criativos. Leia muito, e inclua na sua leitura leituras de ficção. Se for mais ainda absurdo, tipo vampiros, zumbis e etc., por que não? Leia. Muda uma perspectiva, muda um jeito de olhar, agrega repertório. Perca o medo de errar. Né? A gente pode ser criativo, a inovação, o fazer diferente, há o risco do erro. Há o risco de fazer a primeira vez e estar errado, e funcionar na nossa cabeça e na prática não funcionar. Está tudo certo. Ouse, faça. Não tenha medo do ridículo. Né? A gente tem muito ego. Né? A gente tem que se preservar menos e ousar mais. Questione as coisas, questione o porquê das coisas. Não para confrontar, mas por uma curiosidade, para absorver. Olha, nós temos uma chance maravilhosa com o direito.
O direito está em tudo. E o direito, ele possibilita que a gente tenha contato com o ser humano. O direito não é lei. O direito é gente. São relações das pessoas, com as coisas, com outras pessoas, com as empresas. Direito, acima de tudo, são pessoas. Vou dar um caso assim, meu pessoal de questionamento. Urbana, menina criada na cidade, enfim, nem tem nada de roça. Fui morar em Goiânia e tinha que fazer uma análise de um contrato de arrendamento de uma terra. E lá tinha uma cláusula dizendo que o arrendador ia ganhar, ou seja, o proprietário da terra ia ganhar um valor maior, um extra, se o boi engordasse. Mas se o boi engordasse num determinado tamanho, peso, a multa do arrendatário era altíssima. E eu não consegui entender. O arrendador vai ganhar mais dinheiro se o boi engordar. Por que é que tem uma multa se o boi fica muito gordo? Lá fui eu questionar. Né? E por quê? É porque o boi muito gordo destrói o pasto. E não é que capim custa um dinheirão para ser feito. Eu nunca imaginei. Tem pasto que custa R$1 milhão para ser feito. Ok. Só dessa análise desse contrato, só de ver essa dinâmica, eu aprendi um monte de coisa sobre a engorda do boi, sobre, enfim, o pasto, e nunca ia saber que o capim ia custar tão caro. Então, essa curiosidade a gente deve ter, isso faz parte da nossa profissão. Isso eu estou falando de um questionamento no próprio direito. Mas questione também as outras situações, procure saber o porquê das coisas. Faça brainstorm, chuva de ideias, né? Não se iniba. As ideias vão vindo, vai anotando. Tem um caderninho que você anote todas as suas ideias. Por mais absurda que sejam. Não importa. Se você vai anotando sem preconceito, vai fluindo as ideias. E dessa quantidade de ideias, depois você vai pensar uma ou outra que é viável, que é aplicável, entendeu? Executável. E aí está tudo certo. Agora, se você se inibe, se você não anota, se você tem preconceito com as suas próprias ideias muito boas, criativas, soluções de problemas inovadores vão ser perdidos, porque você não anotou. Uma dica para destravar a sua criatividade natural vem do livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Ela é considerada uma especialista em criatividade. Ela fala o seguinte: todo dia de manhã, escreva 3 páginas. Escreva. Não é para refletir, vou pensar, não é diário. Também não é para você reler o que você escreveu. É para você ir escrevendo, escrevendo, escrevendo. Não tem nada para escrever? Não tenho nada para escrever nessas 3 páginas. Não tenho nada para escrever nessas 3 páginas. Não tenho nada para escrever essas 3 páginas. Com esse exercício, tem vários depoimentos, você, depois de algum tempo, vai destravar a sua criatividade. Vão começar a surgir coisas, vão começar a fluir coisas. Esse fluxo de ideias será mais tranquilo, tá? Isso é uma forma também. Então, introduza na sua rotina matinal, depois da meditação, oração, exercícios, visualização, escrever 3 páginas todos os dias. Chocado com essa rotina? Vamos conversar sobre ela, mas em outro vídeo. Então, vamos falar também sobre um movimento que vem do Vale do Silício, que se chama T-Shaped Skill. O Vale do Silício, eu falo o seguinte, são os caras que constroem uma empresa numa garagem e elas valem $1 bilhão. Então, esses caras manjam de alguma coisa. Então, gruda neles, tá? Gruda neles, porque se eles fazem isso, eles sabem alguma coisa. O que eles falam? O seguinte, a gente tem que ter o conhecimento T. O conhecimento, o braço mais profundo, que é o vertical do T, ele deve ser para o conhecimento técnico.
Esse sim, você tem um conhecimento profundo, longínquo. Vai, estuda mesmo. Então, a sua área de direito, estude muito e continuamente. Agora, as outras habilidades, os outros conhecimentos complementares, eles são verticais. Eles não precisam ser profundos, eles só precisam ser amplos. Então, quanto mais amplo, melhor. E não necessariamente profundo. Então, faça da sua rotina de aprendizado um T. Profundo no técnico e amplo e raso no complementar. Esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo no próximo episódio.